quinto ano! Como é que vocês estão? Então, a gente vai dar continuidade à nossa última videoaula. Estamos indo para a nossa videoaula número 5 e nós iremos falar ainda sobre a imigração e como que isso influencia a nossa cultura em vários aspectos. Iremos falar também de alguns artistas imigrantes. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a imigração? Vamos juntos? Gente, a primeira coisa que é bem importante assim nessa temática é a gente lembrar que o Brasil já tinha seus povos originários, os povos que deram origem, né, ao Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles já viviam aqui, né, nessa terra, que foi depois, né, pelos portugueses chamada de Brasil, que eram os índios. Os índios eles já tinham uma cultura bem diversificada, já eram vários povos com uma cultura bem definida em cada um deles. E houve então a chegada, né, dos portugueses. Depois de um certo período, eles começaram a incentivar, né, o tráfico de escravos, ou seja, passaram a vir muitos escravos para o nosso país. Não se tem um número exato, mas estima-se, né, que fosse um número em torno de 4 milhões de pessoas. É muita gente, né? Então, assim, é importante a gente lembrar que esses povos que vieram da África, eles não eram de uma única região. Eles eram de várias regiões diferentes. Então, cada um desses povos tinha sua cultura, tinha suas técnicas, tanto de produção, de alimentação, de instrumentos, de coisas artísticas em geral, né? Com o passar dos anos, começou, né, a vir vários portugueses para o Brasil, na tentativa de colonizar o Brasil. Os portugueses eles vieram principalmente no fim do século XIX, né? Porque eles estavam passando por várias dificuldades financeiras lá em Portugal e vieram para o Brasil e espalharam-se em diversas regiões, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Depois vieram os alemães. Os alemães eles começaram a vir a partir de 1824. Grande parte da população alemã que veio para o Brasil acabou ficando no sul do país, né, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses imigrantes alemães, eles também, assim como os portugueses africanos, vieram com várias técnicas novas de cultivo. Eles vieram também trouxeram suas tradições. Então, eles também trouxeram várias coisas que enriqueceram o aspecto cultural do nosso país. Depois disso, quase no mesmo período, vieram os italianos, lá por 1870 mais ou menos. A Itália ela também estava passando por conflitos internos. Vocês vão ver que normalmente quando aumentou o número de imigrantes aqui no Brasil, é porque o país de origem desses povos estavam começando a ter alguma dificuldade, seja financeira ou seja de guerra, ou alguma desavença de guerra, né? Então, em 1870, a Itália estava tendo vários conflitos internos e o Brasil estava naquela tentativa de substituir a mão de obra escrava, porque olha só, lá em 1850 passou a ser proibido o tráfico de escravos, né? E eles começaram a incentivar mais a imigração no nosso país. Então, eles começaram a trazer alguns benefícios, ceder alguns pedaços de terra para que esses imigrantes viessem para o país. Então, em 1870 vieram os italianos, eles tinham técnicas bem modernas de produção de manufaturados e essas técnicas ajudaram muito no desenvolvimento do país, né? Eles ficaram principalmente em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois disso, lá no final do século XIX ainda, fixaram-se principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul os espanhóis. Vieram diversos espanhóis aqui para o Brasil, né? Isso que na colonização já tinha alguns espanhóis no país, só que eram muito poucos, porque eles eram proibidos.
Então eles vinham para cá escondidos. Então a gente não tem uma estimativa desses espanhóis que vieram para cá nesse período colonial. Depois vieram os sírios e os libaneses, ainda no final do século XX, também porque estavam tendo várias dificuldades nos seus países. Eles ficaram principalmente em São Paulo, Paraná, Acre e Ceará. E eles ajudaram muito a desenvolver as atividades comerciais. E por fim, não menos importante, a gente também teve bastante influência da colonização japonesa em 1908. Quando o Japão estava naquele momento sofrendo problemas econômicos bem graves, a população estava passando muita fome, então acabou que incentivou, né, várias dessas pessoas a imigrarem, e muitos deles vieram aqui para o Brasil. Eles ficaram principalmente em São Paulo, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul, onde desenvolviam muitas atividades agropecuárias, né? E eles foram também muito responsáveis por trazer novas técnicas de cultivo. Gente, uma coisa que é muito legal, assim, que nas artes os imigrantes também fazem muita diferença. O Brasil ainda atualmente recebe muitos imigrantes, inclusive no nosso vídeo anterior eu citei alguns deles, né? E até hoje isso vai modificar de algum aspecto a nossa cultura. Toda a nossa culinária, por exemplo, a gente tinha que ter uma culinária super diversificada, justamente porque a gente teve contato com esses imigrantes, né? E esses imigrantes, eles acabaram se tornando parte da nossa população, ajudando no desenvolvimento cultural, né? E econômico do nosso país. Gente, outra coisa que é bem legal a gente pensar é quais são esses artistas que vieram para o Brasil que são imigrantes. Com certeza tiveram alguns, né? Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre a modernização. Depois eu vou entrar nesses artistas. Vamos lá? Vamos junto? Então vamos, galera! Gente, o modernismo ele foi um movimento literário e artístico que surgiu no fim do século XIX, né? E o início do século XX. O marco desse grande evento é justamente a Semana de Arte Moderna de 1922. E outro marco dessa mudança foi uma exposição de uma mulher chamada Anita Mafaldi, que fez uma exposição super inovadora em 1917, que foi o que deu a vários artistas essa vontade de fazer essa Semana de Arte Moderna. A arte moderna ela rompia com a arte clássica, com uma arte do século XIX, que era voltada para as belas artes. Então, a arte do século XIX era muito realista, e eles quebram com essa ideia do realismo. E outra pessoa bem importante nesse movimento foi uma mulher chamada Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral ela nasceu em 1986 e faleceu em 1973. Ela é considerada uma importante artista brasileira e as suas obras expressam muito as figuras da primeira fase do modernismo brasileiro, né? Ela tem uma obra chamada Operários. Essa obra ela é um marco na pintura por mostrar sua preocupação com um tema social. Nela, a artista retrata 51 rostos que revelam características de diversos povos. Gente, isso é muito legal, porque ela está justamente representando, né, diversos povos, e esses diversos povos, né, são quem compõem, de certa forma, a nossa cultura. E agora a gente vai continuar falando sobre esses imigrantes. Vamos estudar um pouquinho sobre alguns artistas que também foram imigrantes, para ver qual foi a contribuição deles na arte do nosso país? A gente tem uma imigrante muito legal, porque ela é autodidata. O que é autodidata? É uma pessoa que tem a capacidade de aprender algo sozinha, sem o auxílio de um professor. Por exemplo, eu estou dando aula para vocês, estou ensinando algo. Uma pessoa autodidata, ela consegue aprender sozinha. E a pessoa que a gente vai falar agora é a Tomi Otaki. A Tomi Otaki, ela foi autodidata. O que isso quer dizer? Que ela aprendeu a fazer a arte dela sozinha.
Todas as técnicas que ela aprendeu foi sozinha, ela não teve um professor, ela não teve um mestre que ensinou ela como fazer. Assim, muitos artistas acabam sendo autodidata, né? Até porque eles vão desenvolvendo a técnica ao longo da vida, né? A Tomi Otaka, ela veio do Japão em 1913. E ela foi para São Paulo, né? E ficou lá até 2015. Ela é um nome muito importante quando a gente está falando de imigrantes. Porque ela nasceu no Japão, veio para o Brasil aos 23 anos de idade, em 1936. E começou a carreira de artista aos 40 anos. Olha só, então ela já começou com uma idade um pouco mais velha. Ela não começou muito jovem a fazer arte. Ela era pintora e, além de pintora, ela também foi uma escultora muito importante e gravadora. Ela realizou inúmeras obras públicas, né? Que dá para se ver na cidade de São Paulo, principalmente. Por exemplo, em 2008, ela fez um monumento que fica na cidade de Santos. Esse monumento é a escultura do emissário submarino. Ela foi feita para comemorar os 100 anos da imigração japonesa no país. A Tomi Otaki, gente, ela não dá nome nas suas obras, ou seja, esse nome foi posto por algumas pessoas. Ela acha que quem tem que colocar o nome na obra, quem tem que fazer a leitura da obra, é quem está vendo, é o artista, é o espectador. Então, o artista, na visão dela, não tem que nomear a obra, ela não nomeia a obra dela. Porque o espectador, quem for ver a obra, vai criar um nome, vai criar uma referência, vai tentar entender qual que era a proposta dela. Gente, esse monumento que ela fez, o emissário submarino, né, lembrando que não foi ela que deu o nome, lembrando que foram algumas pessoas que deram esse nome. Ela tem 2 metros, ela tem 15 metros de altura por 2 metros de largura, ou seja, uma obra bem grande. E pesa 60 toneladas. Ela fala uma frase que é a seguinte: nenhum trabalho meu tem nome. Prefiro que cada pessoa busque a sua interpretação. É muito lindo, né? E assim, a Tomi Otaki, ela sempre foi muito natural com a sua obra e muito simples. Ela era uma artista muito singular, uma artista única, né? Ela trabalha bastante com obras abstratas, ou seja, que usam formas, mas que não tem um objetivo de passar alguma informação específica, né? Não é uma obra realista. Ao contrário daquelas pinturas que a gente viu que queriam retratar e guardar na memória uma fase do Brasil, né? Ela não, ela gosta de obra abstrata, uma obra que trabalha com formatos, com essas formas, mas que não tem nenhuma uma forma que você consiga olhar e falar, isso é uma TV, não, isso é um vaso, isso é um robô gigante. Não, ela não põe um formato de alguma coisa que realmente existe, né? E a Tomi Otaki, ela gosta de trabalhar com as ondas, com as curvas, então ela traz muito isso para suas obras. Ela também tem um movimento que algumas pessoas chamaram de ondas, que é uma escultura que foi feita na Avenida 23 de Maio, desculpa. Foi feita dia 23 de maio, em São Paulo, para homenagear os 80 anos da imigração japonesa no país, né? Como ela é uma representante da imigração japonesa no país. Mas a gente não para por aí. Tem mais um artista muito importante que é o Manabu Mabe. Ele também era japonês. Ele nasceu lá no Japão em 1924 e ele viveu em São Paulo até 1997, quando ele faleceu, né? Ele é um artista japonês que chegou no Brasil ainda criança. Ele veio bem jovem para o Brasil. Ele veio para o Brasil em 1934. Ele trabalhava nas lavouras de café e pintava apenas nos dias de chuva, porque ele tinha que trabalhar junto com a família dele, né? Ele não tinha condições de ter um ateliê de artes, então ele teve que arranjar um espaço no meio da lavoura para ele poder pintar.
Ele gostava de pintar principalmente naturezas mortas, ele misturava essa natureza morta junto com um kanji. Gente, o kanji, ele é uma escrita japonesa. Então, as obras do Nabu, ele mistura um pouco, né, dessa pintura da natureza morta. Vocês lembram o que é a pintura da natureza morta? Gente, natureza morta é um tipo de pintura que pinta objetos inanimados, né, como frutas, flores, livros. Esses são alguns exemplos de natureza morta. Ele gostava de pintar isso e misturar com os kanjis, que eram letras japonesas. E ele daí brincava com umas manchas coloridas. Ele ficou conhecido como o samurai da pintura aqui no Brasil. E essas telas, né, tem uma coisa de usar cores fortes, vibrantes e várias dimensões. É muito legal o trabalho desse artista. Vocês sabem o que é um samurai? Não? Sim? Então, gente, eu vou explicar o que é um samurai, já que eu chamei, né, o Manabu Abe de samurai. Vamos conhecer. O samurai, gente, ele é um soldado japonês. Ele defendia a aristocracia japonesa, principalmente durante um certo período, né? Ele tinha muito prestígio social e ocupava, tipo, cargos muito importantes dentro, né, dessa ditadura militar da era pré-industrial japonesa. Ele era uma pessoa muito honrosa, que se importava muito com a justiça e a lealdade. Então, ele era leal, né, à pessoa que ele defendia. Influenciou muito o modo de pensar e viver desses japoneses. Então, a gente conheceu dois artistas, né, que trabalham coisas bem diferentes, que tiveram origem do Japão, ou seja, são imigrantes japoneses. Não é legal isso? Conhecer um pouquinho sobre artistas que viveram aqui no Brasil e fizeram sua arte aqui? É muito bom. A gente também teve, gente, artistas que vieram de outros lugares. Por exemplo, da Itália. A gente tem o Alfredo Volpi. O Alfredo Volpi, ele nasceu lá na Itália em 1896. E em São Paulo, ele também foi para São Paulo, ele ficou lá até 1988. Ele veio com os pais para o Brasil em 1897, ou seja, ele veio para cá um ano depois que ele nasceu. Ele veio bebezinho para o Brasil, ele é um imigrante que veio bebê. E desde pequeno ele gostava muito de fazer misturas de tinta. Então ele é um artista muito peculiar no sentido que ele fazia suas próprias tintas. Ele adorava fazer tinta, ele achava muito legal. Ele trabalhou também como decorador durante boa parte da sua vida e como pintor de painéis em paredes de mansões paulistas. Vocês vão ver que vários desses artistas tinham mais de um emprego, além de serem artistas, né? Eles também tinham alguma outra profissão, porque eles precisavam tipo de renda, né? Eles precisavam de dinheiro. Então, nem sempre só fazer trabalhos, obras de arte conseguiam pagar as contas, as necessidades, então eles tinham que ter dois empregos para conseguirem manter, né, e fazer seus trabalhos artísticos. Então, por exemplo, o Alfredo Volpi, ele trabalhava também como pintor de casa. Ele fez tipo, a sua primeira aquarela aos 16 anos de idade e aos 18 ele fez pinturas com tinta a óleo sobre a tampa de uma caixinha de charuto. Na década de 1940, ele passou a ter contato com pintores bem importantes no país que influenciaram a obra dele. A obra dele tem grande contribuição para a arte moderna brasileira. As suas telas eram feitas à luz do sol e com o uso de tintas que ele mesmo fazia. Ou seja, eram as tintas que ele fabricava. O Alfredo Volpi, ele tem algumas obras, né, muito conhecidas e marcadas pelas bandeirinhas. Então, ele é um artista bem diferenciado que marcou muito o modernismo brasileiro. E ele era um imigrante italiano. Legal, não é? É muito legal, gente. Porque assim a gente conhece um pouquinho sobre a importância, né, de ter essa troca cultural.
É muito legal quando o Brasil ele consegue receber esses imigrantes, né? E ter essa troca de conhecimento, essa troca de técnicas, essa importância também nas obras de arte. Porque esses artistas foram muito importantes para o Brasil, né? Eles trouxeram um acervo artístico muito importante para o nosso país. E esses eram os artistas que eu queria apresentar para vocês na nossa aula de hoje. Gente, eu vou passar os deveres para vocês, ok? Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre as obras desses artistas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, aproveitando que a gente está usando bastante o mundo virtual, lá na página 272 tem 3 QR Codes. Um para mostrar as obras do Alfredo Volpi, outro da Tomiotaki e outro do Manabu Mabe. Gente, a Tomiotaki, por exemplo, ela tem um instituto, né, um museu em São Paulo em sua homenagem. Então, vocês vão ver um acervo bem legal de obras dela e também desses outros artistas nesses QR Codes. Então, dê uma olhadinha nos QR Codes, que é bem legal. Vou passar os deveres para vocês, tá bom? Eu gostaria que vocês assistissem, né, os QR Codes, como eu já falei. Façam o exercício número 1 da página 273. Façam o exercício número 3 da página 275. E gostaria também, né, que vocês fizessem uma pesquisa, né, com a família de vocês. Daí esse não está na apostila. Então, prestem bastante atenção. Gente, agora eu também vou passar uma atividade prática para vocês. Eu quero que vocês façam um desenho onde vocês mostrem um pouquinho sobre a história da família de vocês. Para isso, vocês precisam primeiro fazer uma entrevista. Vocês vão falar com a mãe, com o pai, com o avô, com o bisavô, com o tio, com a tia, com quem vocês tiverem contato, né? Tanto por vídeo, conferência, ou estiverem na casa de vocês e perguntar um pouquinho se conhecem a origem da família de vocês, se sabem quando chegaram aqui no Brasil, se já eram daqui, caso tenha alguém com origem indígena, né? Então, eu quero que vocês façam essa entrevista. Daí vocês peguem uma folha e façam um desenho representando algumas tradições que a família de vocês tem devido a essas origens. Vamos tentar fazer? Eu acho que é um trabalho prático bem legal, né? Porque assim a gente tem uma troca de experiências também. E daí a gente vai poder falar depois lá na nossa live, na próxima, né? Não a dessa segunda-feira. Mas na nossa próxima live, a gente vai poder trocar um pouquinho sobre essas informações, trocar um pouquinho sobre esse conhecimento. Então, façam essa entrevista, façam uma arte que represente essa origem de vocês, assim como, por exemplo, a Tomiotaki, o Manabu Mabe, eles traziam bastante da cultura deles, né? Originária, tipo lá do Japão, para os seus trabalhos. E eu quero que vocês agora também tragam um pouquinho da família de vocês para uma arte que vocês vão fazer, para um desenho que vocês vão fazer. Combinado? Então, essas são nossas atividades. Repetindo, página 273, a questão número 1, página 275, a questão número 3, e fazer esse desenho fazendo uma entrevista com a família de vocês e trazendo um pouquinho, né, sobre as suas origens, né, nessa arte. E não esqueçam de ver os QR Codes na página 272, tá? Tchau, gente! Muito bom poder estar aqui com vocês. A gente se vê na nossa próxima videoaula.